O homem acordou e se deparou com algo terrível. Seu carro estava acidentado bem no meio da rodovia, e muito confuso ele tentava lembrar-se do que tinha acontecido e nem percebe um homem bem ao seu lado. Ao perceber a presença do estranho, ele se virou rapidamente e viu o homem andar calmamente em sua direção. Nick não tinha ideia de quem se tratava, e foi então que o homem explicou que era o motoqueiro que se envolveu no acidente com seu carro, e o fato dele estar sem nenhum ferimento deixou Nick muito aliviado. Mas uma coisa não estava encaixando. Se eles sofreram um acidente porque estavam sem nenhum ferimento aparente? Foi então que o motoqueiro perguntou a Nick do que ele se lembrava do acidente, e pela primeira vez, Nick começou a se lembrar da batida, lembrando que ele tinha chocado a cabeça contra o volante. Mas por que não havia nenhum ferimento? A cada segundo que passava, Nick ficava mais confuso, e foi então que o motoqueiro revelou sua hipótese para o ocorrido. Para ele, ambos já estavam mortos, e tudo aquilo era suas almas tentando assimilar a tragédia. Mas Nick não concordou, e ficou extremamente irritado com aquela hipótese ridícula. O motoqueiro propôs que ele verificasse seu carro para ver seu corpo, e assim provar quem estava certo. Nick então se aproximou do seu carro acidentado, e ficou em choque ao se deparar com seu corpo sem vida dentro do veículo. Nick não podia acreditar que ele realmente tinha morrido, e extremamente nervoso tentou argumentar que aquilo era apenas um sonho. Se fosse real aonde estava o corpo do motoqueiro, o homem lhe disse que provavelmente ele tinha sido arremessado no precipício, e ao contrário de Nick, ele estava muito calmo e sereno com sua morte, e ainda pediu para que Nick apenas aceitasse o inevitável. Mas Nick não se conformava com aquela loucura. Naquele momento, Nick não estava disposto a enfrentar a realidade, e achava que tudo aquilo era um pesadelo. E vendo sua incredulidade, o motoqueiro arrastou o corpo de Nick para fora do carro e cobriu seu rosto ensanguentado. Nick questionou se eles eram espíritos, como ele conseguiu arrastar seu corpo, mas o motoqueiro não soube explicar e justamente naquele momento surge um carro, e Nick se apressa para pará-lo e pedir ajuda, e vendo o acidente, o motorista hesitou um pouco, e na sequência parou seu carro, descendo logo na sequência e se dirigindo na direção do corpo de Nick. E de maneira inacreditável ele não queria ajudar e sim roubar todo o dinheiro que estava na carteira do cadáver, e após roubar todo o dinheiro, o homem simplesmente entrou no carro e foi embora, deixando evidente que tanto Nick quanto o motoqueiro estavam realmente mortos. Naquele momento de angústia, a neve começou a cair de forma suave e pacífica. Segundo uma lenda muito antiga, o cair da neve significa que uma alma iluminada estava pronta para fazer a passagem para o mundo espiritual. Nick sempre foi um homem de caráter e de bom coração, e por isso sua alma era pura, e talvez esse era o significado da neve, e naquele momento, um grande estrondo chamou a atenção dos homens, que perceberam um portão branco que apareceu inesperadamente. Eles logo deduziram que era o portão para o céu. Mas um portão vermelho surgiu subitamente, e os homens logo pensaram se tratar do portão para o inferno. E naquele momento, o portão vermelho se abriu deixando os homens muito confusos e sem saber o que deveriam fazer. Nick perdeu a paciência e começou a gritar aos ventos perguntando o que eles